Fala pessoal, beleza? Hoje é quinta-feira e portanto é o dia do nosso desafio da semana. Vamos lá? Antes da gente começar nosso desafio, vamos pensar um pouquinho qual que é a competência geral da BNCC que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar a competência de número 2, que é o pensamento crítico, científico e criativo. Vamos exercitar um pouquinho então da nossa curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências. Vamos pensar um pouquinho em investigação, vamos testar hipóteses, vamos argumentar um pouquinho sobre elas, certinho? Antes de ir para o nosso desafio, eu quero deixar uma questãozinha para vocês pensarem um pouco. Por que os insetos eles conseguem caminhar sobre a água? E aí, por que alguns insetos eles conseguem fazer isso? Vamos lá para o nosso desafio então? Pensa um pouquinho que depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá então, pessoal? Primeira coisinha que a gente vai começar fazendo é recortando o nosso papel, tá? Então aqui eu já deixo um tópicozinho para vocês começarem a pensar. Então lembra que lá no começo a gente falou um pouquinho que hoje a gente ia fazer investigação? Então a primeira coisa é, qual vai ser o formato do seu barquinho? Então, se vocês pesquisarem, a maioria dos barquinhos que são feitos relacionados ao sabão, né, o barquinho movido a sabão, vocês vão ver que ele tem uma ponta. Eu vou cortar aqui a ponta no nosso papelzinho para vocês verem, tá? Com a tesoura. Então aqui, ó, cortando a nossa ponta, tá? Então ela fica nesse formato aqui, que é o mais comum, tá? Dos barquinhos que vocês vão ver. Mas aí eu deixo para vocês o primeiro desafio. Nossa primeira investigação. Qual que seria o melhor formato para o nosso barquinho? Será que se eu arredondasse ele seria melhor? Será que se eu afinasse essa ponta seria melhor? Então pensem aí. Primeiro tópico a se pensar então, formato do nosso barquinho. O segundo tópico, será que se eu colocar um outro papel, ele ficaria melhor? Teria um melhor desenvolvimento aí a hora que eu fosse colocar ele na água? Então vamos pensar um pouquinho. Ó, esse papel que eu peguei aqui é um papel mais simplesinho, é um sulfite. Alguns locais vão indicar para vocês papel de fotografia, cartolina, papéis mais grossos, aquele papel utilizado para fazer a caixinha de leite. Então eu quero que vocês investiguem isso. Então, segundo tópico de investigação, qual que é o melhor papel para o nosso barquinho, certo? E o terceiro, eu quero saber de vocês qual que seria o melhor tamanho, tá? Qual que seria o tamanho do nosso barquinho? Vamos pensar um pouquinho, será que um barquinho maior, ele teria um melhor desenvolvimento, aí, uma maior habilidade quando a gente colocasse ele na água? Ou seria melhor um pouquinho menorzinho? E aí, sabe o que é legal disso tudo? A gente vai poder pensar tudo isso na prática, investigando. A gente vai poder testar vários tipos de barquinhos de papel e depois eu quero que vocês me falem qual que foi o melhor, certo? Vamos lá então. A gente já cortou a pontinha do nosso barquinho e aqui a gente vai fazer um buraquinho, um furozinho. Ele vai ficar mais ou menos assim, então. Vocês podem fazer somente um buraquinho menor aqui no meio, tá? Aí vai também da criatividade de cada um e da investigação que vocês fizerem. O que fica melhor, tá? Agora vamos testar ele na água. Primeiro, a gente pega uma tampinha ou um copo, alguma coisa pra gente colocar o detergente, só um pouquinho, pra gente não colocar muito detergente na água, tá? Então, coloca aqui o detergente, um pouquinho do detergente, pra gente continuar aí com o nosso desafio. Vamos lá? Com o nosso barquinho na água, então, a gente vai molhar. Olha lá, o barquinho de papel sulfite, ele pode molhar mais rápido do que os outros tipos de papel. Então, ó, com o nosso palito agora, a gente vai molhar aqui, ó, um pouquinho no sabão e vamos tentar mover o barquinho, pingando aqui na entrada que nós fizemos. E aí, galerinha, gostaram? Antes da gente começar a falar da teoria por trás de tudo isso, eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira é, a gente pode substituir todos os materiais que estão ali no experimento, na nossa investigação. Por exemplo, o detergente, a gente pode usar sabão, sabonete. O prato, a gente pode usar uma forma de bolo. Naquele palito, a gente pode usar um outro objeto pontudo. Então, vamos usar a criatividade que todo mundo vai conseguir fazer esse desafio.
O importante é, depois que vocês testarem várias vezes e colocarem muito sabão, muito detergente na água, o barquinho de vocês não vai andar mais, tá? Agora fiquem ligados na teoria que vocês vão entender o porquê. E aí, pensaram um pouquinho naquela nossa perguntinha do começo desse vídeo? Por que os insetos eles podem caminhar sobre a água? O que isso tem a ver com o nosso desafio de hoje? Tem tudo a ver, porque ambos os exemplos, tanto o nosso barquinho, como ele se move com o sabão, quanto o inseto caminhar sobre a água, estão relacionados com a propriedade da água, a tensão superficial, tá? Para a gente falar da tensão superficial, a gente precisa lembrar rapidinho de uma outra propriedade da água, que é a propriedade de coesão. Vocês lembram qual que é a molécula da água? Essa é fácil, né? Tá aqui. Então, são duas moléculas. São dois átomos, né? Na verdade, dois átomos de hidrogênio ligados com um de oxigênio, formando a molécula de água, tá? Então, essas moléculas, quando elas estão dentro de um prato, por exemplo, no nosso experimento, tem várias moléculas de água unidas, dessa forma aqui. A coesão é a capacidade de se manter unida, resistindo à separação. Então a água ela apresenta essa propriedade de coesão. Todas as moléculas aí elas estão ligadas, elas estão unidas. A tensão superficial está relacionada com a propriedade de coesão, porque quando as moléculas estão unidas abaixo da superfície, lá no nosso prato, acima da superfície ela está formando como se fosse uma membrana elástica, o que permite com que o inseto se mova sobre a água e o que permite com que o nosso barquinho se mova também quando a gente coloca sabão. Porque quando o sabão ele entra em contato com essa água, ele está diminuindo a tensão superficial. Então essa quebra, essa diminuição da tensão superficial transforma a energia para mover o nosso barquinho, certo? Agora ficou mais claro para vocês? Vou aguardar vídeos, fotos do experimento, do desafio de vocês e quero que vocês contem pra gente o que vocês acharam de diferente. Formato, papel, o tamanho do barquinho. Espero vocês!